Nossa história começa em 1850 em Nova York, quando 3 irmãs conhecidas como as Irmãs Fox chamaram a atenção pública com suas sessões espirituais. Elas afirmavam ser capazes de contatar os mortos e produzir fenômenos conhecidos como batimentos ou rappings. A notícia sobre as 3 irmãs logo se espalhou e pessoas vinham de todas as partes do país para presenciar o fenômeno. Foi quando a irmã mais velha, Lee Fox, decidiu transformar a habilidade das irmãs em negócio lucrativo e nomeou-se empresária das meninas. Em pouco tempo, as 3 médiuns atraíram a atenção dos ricos e famosos, viajaram pelos Estados Unidos com suas demonstrações e encorajaram muitas outras pessoas em busca de fama e dinheiro a produzir os mesmos fenômenos. A época era propícia para o negócio. Com mais de 500 mil de mortos na Guerra Civil Americana, muitos tinham um parente ou amigo com quem gostariam de entrar em contato. Logo, o espiritualismo se tornou uma febre, e no final do século XIX, sessões espirituais já tinham se tornado extremamente populares. Nessas sessões, espíritos se manifestavam através de sons, objetos eram atirados ao ar, e ectoplasma saía da boca e dos ouvidos dos médiuns. Depois de quase 40 anos dessas demonstrações, Margaret Fox, arrependida com o que elas haviam popularizado, confessou a um jornal de Nova York que tudo não passava de uma fraude. E no dia 21 de outubro de 1888, Margaret e Kate Fox fizeram uma demonstração pública de sua técnica na Academia de Música de Nova York para mais de 2.000 pessoas. Mesmo com a confissão de Margaret e Kate e com a demonstração pública, o espiritualismo continuou a crescer nos Estados Unidos e na Europa. No início do século XX, o espiritismo já florescia na Europa sob a influência da obra de Allan Kardec e de pessoas célebres como Arthur Conan Doyle. No entanto, nos anos 20, Harry Houdini, considerado por muitos o maior mágico de todos os tempos, começou a visitar sessões mediúnicas e desmascarar médiuns de sua época. Houdini viajou os Estados Unidos e a Europa, fazendo demonstrações públicas e explicando como os médiuns se utilizavam de técnicas de mágica e ilusionismo para enganar aqueles que assistiam às sessões, incluindo cientistas e acadêmicos da época. Em 1924, Houdini publicou seu livro sobre o assunto, O Mágico entre os Espíritos, e nele relatou em detalhes como as fraudes eram criadas pelos médiuns. A tradição de Houdini é hoje seguida pelo mágico James Randi, criador da Fundação Educacional James Randi, que oferece um prêmio de $1 milhão para qualquer pessoa que demonstrar, sob controle experimental, qualquer tipo de poder paranormal ou sobrenatural. E até hoje, nenhum dos milhares de candidatos ao prêmio obteve sucesso em demonstrar seus poderes paranormais. Mesmo tendo sido desmascarado como fraude nos Estados Unidos e na Europa, o espiritismo chega ao Brasil em 1883 com o periódico Reformador e logo após, em 1884, com a criação da Federação Espírita Brasileira. Mas foi com o médium Chico Xavier e sua entrevista em 1971 ao programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi que o espiritismo começa a crescer no Brasil. Mas o que pouco se fala sobre Chico Xavier é que no começo dos anos 60, este famoso médium participou de apresentações fraudulentas com a médium Otília Diogo. Fraudes reveladas na época pela revista O Cruzeiro. Nesta mesma época, Chico Xavier conheceu Valdo Vieira, que o alertou para o perigo de se envolver em truques tão fajutos e o aconselhou a continuar com a psicografia, um método muito mais sutil e difícil de ser desmascarado. Naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia.
que a lâmpada ajuda a ver. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas, que a natureza humana não falha, né? Em 1958, Amaury Pena Xavier, sobrinho de Chico Xavier e médium com 50 livros publicados, foi à redação do periódico Diário de Minas, em Belo Horizonte, e confessou que suas mensagens, como também as mensagens de Chico Xavier, não passavam de fraudes. Segundo Amaury Pena, desde os 13 anos de idade, Chico Xavier o treinou para imitar o estilo de escritores famosos. Também revelou que Chico Xavier lia muito, conhecia muito bem as obras dos autores que psicografava, vivia estudando seus estilos e sabia imitá-los com grande habilidade. As ditas mensagens mediúnicas podem ser classificadas em duas categorias. Ou são vagos discursos espirituais sem qualquer conteúdo, ou então trazem alguma informação sobre a vida do falecido. Essas informações são coletadas através de pequenas conversas com os parentes do falecido antes das sessões e logo após repassadas para o médium. Neste vídeo, Valdo Vieira revela como essas informações chegam aos médiums. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandaram essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. A mesma coisa aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Eu vou me encontrar com um homem que já foi seguidor de Chico Xavier, mas agora põe em dúvida seus poderes. Vim falar com você, Vitor, porque eu quero ter um outro ponto de vista sobre o Chico Xavier. Se você for olhar as cartas do Chico Xavier, você vai perceber de que elas seguem um roteiro. Elas começam, se desenvolvem e terminam quase todas do mesmo modo. Você sempre pensou assim ou mudou por alguma razão? Não, eu acreditava muito nele. E isso até 2003, 2004. Mas então eu resolvi pesquisar a respeito dele e acabei percebendo que havia muitos problemas. Uma dúvida que surge é como ele conseguia colocar os nomes de parentes falecidos nas cartas. Tem que ter em mente que nem toda pessoa que ia lá conseguia uma carta na primeira visita. Elas tinham que ir lá várias vezes até conseguir uma primeira mensagem. E durante essas visitas, o Chico fazia entrevistas com as pessoas que estavam na fila. Durante essa entrevista, ele poderia obter os informes, alguns nomes, e durante as próximas visitas das pessoas, ele ia conseguindo mais informações. E ele também não agia sozinho. Tinha pessoas que organizavam a fila. Por que investiu 8 anos da sua vida nessa investigação? Qual a sua motivação? Porque eu não quero que mais pessoas como eu sejam enganadas durante tanto tempo. Eu quero que elas sejam críticas dessas mensagens psicografadas. O Chico tinha uma frase que dizia: é melhor a mentira que consola do que a verdade que fere. Eu acho o contrário. Eu acho que eu prefiro a verdade independente da dor que ela provoque. É melhor do que viver numa ilusão. Essa é a minha postura. Quando a verdade vier à tona, vai ser um choque muito grande, como foi para mim.